Muito bem, estamos de volta. Fisioterapia, oncologia. O que é que essas duas áreas de estudo têm em comum? Seguinte, a fisioterapia foi incluída no tratamento oncológico em 2009, um tanto quanto recente, né? E de lá para cá, esses profissionais, eles vêm exercendo um trabalho muito importante com os pacientes oncológicos antes e também depois de cada procedimento cirúrgico. Mas a gente quer saber como é que funciona esse acompanhamento. Também queremos saber quais são os desafios enfrentados pelos fisioterapeutas. E sobre os pacientes em estado terminal. Será que existe algum tipo de ajuda, algum tipo de acompanhamento feito pelo fisioterapeuta? A gente quer esclarecer essas e outras dúvidas e convidamos aqui o fisioterapeuta Dr. Fábio Boldrini. A gente quer sua participação aqui. Nosso programa está sempre aberto para você. Manda sua dúvida aqui no nosso WhatsApp. Está aparecendo o QR Code bem aqui, olha. Você pode escanear ele com o seu celular e entrar em contato com a gente direto no nosso WhatsApp. Ou então digitar aí na sua agenda, 12 98266 0004. Vou repetir, está passando aqui na tela também, 12 98266 0004. Na medida do possível, eu trago a sua dúvida aqui na tela do Vida e Saúde. Oi, Dr. Fábio, bem-vindo mais uma vez. Que bom ter a sua participação nesse programa tão importante. Tudo bem? Tudo ótimo, Teru. Eu que agradeço. Um prazer estar com vocês novamente. Doutor, eu quero saber qual é a importância da fisioterapia oncológica no tratamento do câncer. É um assunto inédito, a gente nunca tratou aqui no Vida e Saúde e eu percebi que realmente é uma atuação um tanto quanto recente, né? Não faz tanto tempo assim que a gente tem esse profissional também trabalhando de maneira tão pontual, né? Junto ao tratamento do câncer. Verdade, Teru. Como você disse, desde 2009, né? Oficialmente, nós temos algumas responsabilidades com essa área. É uma área realmente nova, promissora, e o papel da fisioterapia em oncologia é preservar, restaurar, aprimorar as condições clínicas desses pacientes, e aí a gente fala muito de um termo, né, que é integridade cinético-funcional, que justamente são as mudanças que podem acontecer previamente a uma cirurgia ou após uma cirurgia, para que esse paciente tenha condições de novo de fazer as atividades do dia a dia com facilidade, que tenha melhor qualidade de vida e que ele possa ser reinserido às atividades, inclusive laborais, ou seja, para que ele tenha realmente uma vida como ele tinha antes ou próximo do que tinha antes, respeitando algumas limitações se tiver algum tipo de sequela. Dentro dessas lesões, nós temos lesões simples de serem tratadas e lesões um pouco mais complexas. Então, hoje nós temos ferramentas para trabalhar junto com isso, mas o que é mais importante as pessoas saberem é que a integração com as outras áreas é que vai definir o melhor resultado terapêutico. Então, aí eu falo do educador físico, da nutricionista, do psicólogo, da enfermagem, do próprio médico. Então, ter esse acompanhamento interdisciplinar define um melhor resultado para pacientes nessas situações. Olha que interessante. E eu quero saber, doutor, como é que o fisioterapeuta trabalha com o paciente no pré-operatório, ou seja, antes dele sofrer algum procedimento mais invasivo? Como eu disse, existem diversos procedimentos de acordo com diversas condições clínicas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que se tem um paciente com um tumor na cabeça e pescoço, próximo a essa região do pescoço, e o fisioterapeuta já consegue perceber que, após a retirada deste tecido, quais as musculaturas serão prejudicadas, a quantidade de tecido, teoricamente, que será retirado, e aí já entender que provavelmente esse paciente vai precisar de mais mobilidade articular, de mais amplitude muscular. Então, no pré-operatório, se esse paciente já tem algum tipo de restrição, de encurtamento, por exemplo, precisa ser trabalhado previamente à cirurgia, porque se ele já tiver essa condição e passar pela intervenção cirúrgica, o fato é que ele terá ali mais dificuldade no pós-operatório. Então, é como se fosse um facilitador para depois a gente nós termos melhores resultados depois da cirurgia. E me explica uma coisa, é realizado um planejamento, um plano de tratamento fisioterápico oncológico também?
Sim, Teru, e justamente baseado nisso que eu te disse. De acordo com os procedimentos, o fisioterapeuta já tem condição de antecipar algumas coisas. Eu vou dar exemplos. Se eu tenho a retirada de uma área em específico e eu sei exatamente a inervação que será seccionada, eu consigo saber quais são os impactos de sensibilidade, de ativação muscular, ou seja, o fisioterapeuta, sabendo disso, ele consegue já elaborar um plano de tratamento para que ele tenha um pouco mais de velocidade e seja mais assertivo no momento da terapia. Então, isso é possível desde que a gente tenha, obviamente, já um mapa do que será feito junto ao médico, né? E que tenha essa conversa, aí fica mais fácil. Diferente Legal. daqueles pacientes que já chegam no consultório e já passaram pela intervenção cirúrgica, e aí é um pós-operatório convencional. Tá, entendi. Então é muito legal, né? Se o profissional puder ter essa previsão do que vai acontecer, dos passos do tratamento, ele também pode saber qual intervenção é indicada antes e depois dos procedimentos. Agora, você falou aqui, doutor Fábio, sobre alguns objetivos, né, da fisioterapia oncológica. A gente listou aqui 5 dos principais e a gente quer conversar com você sobre esses objetivos principais aqui, olha. Primeiro, estimular a independência funcional e a melhora da atividade motora, melhorar a atividade motora. Dá um exemplo prático disso aqui pra gente. Teru, quando a gente fala na independência funcional, tentar ensinar o paciente ou reensiná-lo a ele realizar movimentos, por exemplo, do dia a dia, às vezes até uma transferência. É um paciente que às vezes vai ter dificuldade, dependendo do procedimento, de sentado para de pé. Então, isso necessita um pouco de força muscular, enfim, mas o treino de sentar e levantar com o dispositivo de apoio já é um treino de independência. Depois, um treino de marcha. Então, o ajudar o caminhar após o procedimento também é um treino de independência, até chegar um momento que esse paciente pode estar andando sem dispositivo de apoio. Então, andando normalmente, sem o andador, sem a bengala, sem a muleta. Então, precisa estimular essa independência do paciente. Legal, legal. Realmente, gente, é muito difícil perder essa autonomia, né, de função, de mobilidade. Deixei cair aqui, olha. A fisioterapia oncológica, ela também atua na prevenção de cicatrizes hipertróficas e aderências pós-cirúrgicas, né? Isso é bem legal também, porque um paciente oncológico, muitas vezes, ele tem tantas preocupações, doutor, e a estética acaba afetando a questão emocional, a questão social. Então, se puder fazer alguma coisa a respeito disso, seria maravilhoso. Perfeito. Inclusive, eu dou 2 exemplos. Um, que foi essa ressecção que eu disse, né? Esse exemplo de um tumor cabeça-pescoço, localizado, em que altera a mobilidade do pescoço, da cervical, e um outro é pós-mastectomia, que é a retirada parcial da mama, em que há presença de cicatriz. E que se essa cicatriz não for móvel, isso interfere na mobilidade do membro superior dessa paciente. Então, ela vai ter dificuldade de fazer movimentos simples se essa cicatriz estiver rígida, estiver aderida. Então, um dos procedimentos que nós fazemos é a liberação cicatricial. Olha, então não é só estético, é também funcional essa questão de cicatriz aqui. Vamos para mais um objetivo específico da fisioterapia oncológica, que é prevenir úlceras de decúbito em pacientes acamados e tratar disfunções linfáticas que possam se estabelecer. Realmente, muito tempo na cama, muito tempo em tratamento vai gerar... pode gerar, né? Não necessariamente vai, mas pode gerar problemas, né? De ficar deitado muito na cama e também de circulação, seria isso, doutor? Isso, Teru. Uma sugestão básica para úlcera de decúbito é fazer as mudanças de decúbito a cada 3 horas, 4 horas que seja, para que esse paciente não tenha uma concentração de carga em proeminências ósseas, né? Nas pontas ali ósseas que tem pouco tecido. Então, isso evitaria, por exemplo, o estresse, ou colocando luvas com água, alguma coisa assim que dê um pouco menos de atrito. E na circulação, um exemplo, por exemplo, de quem faz a mastectomia, tem o linfedema, que é como se fosse um inchaço geral do braço. E aí se usa muito enfaixamento do braço,
que é uma pressão mecânica para favorecer a diminuição desse inchaço. Então, vai ajudar o sistema linfático e circulatório a não ter um inchaço exagerado e vai facilitar o movimento desses pacientes. Com certeza, movimento, desconforto, né, vai facilitar, que vai melhorar. Olha, um outro objetivo específico da fisioterapia oncológica, que é promover a higiene pulmonar e prevenir as infecções respiratórias. Doutor, a gente viu, agora eu vou até ampliar, né? Não só no caso da oncologia, mas a gente viu o fisioterapeuta atuando de maneira bastante eficaz agora durante a pandemia pela Covid-19 também, né? Exatamente, Teru. Eu ia falar exatamente isso. Nós temos pacientes que estão passando por situações, né, pela fisioterapia oncológica e que também podem ser acometidos pela Covid. Então, o sistema como um todo precisa estar em bom funcionamento, porque é uma diminuição da imunidade, né, nesses casos. Então, manter o pulmão com uma boa expansão, evitar situações de mais risco à infecção, tudo isso é papel do fisioterapeuta orientar o paciente e ajudá-lo para que ele mantenha o sistema cardiopulmonar também ativo. E depois também, né, pós uma doença como essa, o papel do fisioterapeuta também é fundamental para ajudar na recuperação dessa expansão ou de possíveis perdas de capacidade pulmonar. Olha aqui esse outro objetivo, doutor, manter a força muscular, equilíbrio, coordenação e prevenir as atrofias, que é aquele membro que de repente fica com encurtamento ou com dificuldade de mobilidade, né? Isso, as atrofias, isso pode ser uma força muscular muito diminuída ao ponto de perder força, que interfere, por exemplo, em ficar sentado muitas vezes, em pé, tá? Pode ser um encurtamento severo por falta de mobilidade, mas um ponto importante é, por exemplo, após quimioterapias, né, após alguns procedimentos, o paciente já tem mais debilidade. Então, se isso não é trabalhado previamente com esse paciente, para que ele tenha melhores condições musculares de suportar depois, após o procedimento, significa que ele já vai para o procedimento com pouca força, menos flexível, com déficits importantes. Então, o pré-operatório ou a pré-intervenção, esse cuidado pré alguma intervenção que vai acontecer, precisa ser estudado. E, obviamente, depois, a partir dessas situações, manter força muscular e deixar esse paciente o mais ativo e preparado possível. Doutor Fábio, eu quero saber o seguinte, olha, a gente tem aqui várias imagens de profissionais trabalhando, técnicas diferentes, inclusive, né? Na fisioterapia oncológica, quais são as principais técnicas utilizadas? A terapia manual se usa bastante, tá? Liberações de pontos de tensão que são muito comuns. O próprio alongamento muscular ele é importante. Técnicas de fortalecimento visando, né, a preservar essa musculatura e as condições funcionais do paciente. Nós temos um recurso fundamental que é o TENS, que é uma estimulação elétrica analgésica para os pacientes, porque eles sofrem com dor, então é um ponto importante. A termoterapia, então o quente e o frio, as bolsas também são bem utilizadas. E um em especial que eu queria comentar com vocês é o laser, porque muitos pacientes acabam apresentando as mucosites, que é uma inflamação da mucosa da boca, e isso interfere diretamente na ingestão de alimento. Pacientes acabam ficando anêmicos e mal nutridos porque não conseguem mais comer. E a laser terapia, que é o uso da luz, é um equipamento específico, consegue melhorar a mucosite e o paciente volta a ter melhores condições para se alimentar e melhorar, inclusive, a imunidade, que é extremamente importante. Hoje nós temos muitas ferramentas terapêuticas para ajudar o paciente. Que interessante, que bom. Agora é o seguinte, doutor, que tipo de tratamento o fisioterapeuta oncológico ele vai fazer com pacientes que passam por radioterapia ou quimioterapia? Tem aí, eu não sei se esse caso do uso do laser, por exemplo, seria uma intervenção para um desses dois tratamentos, né? São procedimentos que eles têm uma característica um pouquinho diferente. A rádio ela é bem localizada, então é comum o paciente ter alterações locais, de sensibilidade, alterações de pele, hipersensibilidade, então, mas é muito mais localizado, controlado. Já a químio tem um efeito mais sistêmico, e esse efeito sistêmico traz para o fisioterapeuta mais dificuldade, porque é um paciente que chega muito mais cansado,
que demora um pouquinho para retomar a fazer uma atividade, um exercício, né, orientado pelo fisioterapeuta, terapêutico. Então, são duas intervenções diferentes, mas que traz uma dificuldade diferente para o fisioterapeuta. Um pouco mais localizado, para usar alguns recursos ficam difíceis, por exemplo, a própria estimulação elétrica, porque depende da sensibilidade, não pode estar muito sensível, e a própria temperatura também. E aqueles que fazem a química, que ficam mais debilitados, a dificuldade em usar exercícios mais ativos, então indo para questões mais passivas, de mobilizações passivas, de alongamento, bolsas. Doutor Fábio, eu tenho uma pergunta que chegou aqui justamente sobre isso que você está falando, que eu quero trazer na tela, que é do Fábio Moreira. Olha só, estou tratando de um câncer na cabeça e pescoço, e depois do tratamento me sinto cansado o tempo todo. Quanto tempo após a última químio posso fazer atividade física? Bem pontual a pergunta do Fábio. Fábio, continua na luta, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. E eu quero saber, doutor Fábio, quando que é indicado? Força, Fábio, primeiro aí. Segue firme, meu amigo. A orientação é o seguinte, é natural que esses pacientes tenham mais fadiga. Inclusive, tem estudos falando sobre isso. Existem pacientes que demoram bastante tempo para retomar uma condição física melhor, porque durante a quimioterapia nós sabemos que as células que são estimuladas não são seletivas, então acaba tendo uma debilidade um pouco mais geral. Então a minha sugestão é que ele tenha, primeiro, uma avaliação médica, para que o médico dê essa primeira liberação para a prática de atividade física, que não é a fisioterapêutica. E que a fisioterapia ela é fundamental pensando em aspectos funcionais. Então, não adianta você querer correr agora longos períodos sem antes trabalhar a musculatura mais seletiva de coxa, de quadril, equilíbrio, enfim, coisas que nós perdemos geralmente após esses procedimentos. Então, a minha sugestão é que ele tenha, primeiro, liberação médica para a atividade e, junto com o fisioterapeuta e o educador físico, cria esse plano de tratamento para que ele tenha o melhor suporte. Tá certo. Olha, força, Fábio, mais uma vez aí, viu? Tem mais uma interação que eu quero saber do Dr. Fábio, se ele pode ajudar essa telespectadora Fátima. Quais cursos capacitam o fisioterapeuta para atuar no atendimento? A técnica está disponível pelo SUS? E aí, doutor, não sei, a gente nem combinou essa pergunta, né? Eu não sei se você tem essa resposta. Como é que fica? Teru, existem cursos específicos para fisioterapeutas oncológicos. Tem pós-graduação, tá bom? Existem centros preparados para capacitar o fisioterapeuta em lesões oncológicas, né, em oncologia. Dentro do SUS, especificamente, eu não consigo agora dizer se isso já está definitivamente inserido dentro do sistema, tá? O que eu posso dizer é que existem muitos profissionais dentro das redes de rede pública já capacitados a trabalhar com pacientes oncológicos. Entendi. Tá? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho dentro da Prefeitura de São Caetano, eu recebo pacientes que passaram ou tiveram problemas aí parecidos com esse e são tratados. Tá. Até porque, né, doutor, cada SUS também, às vezes, tem disponível em São Paulo, não vai ter disponível em outras cidades, inclusive do interior de São Paulo. Então, vale muito a pena você, Fátima, investigar. E o SUS vai mudando conforme a gente vai também falando as nossas necessidades e buscando aquele tipo de terapia, ou aquele tipo de ajuda de saúde que a gente está buscando. Então, vale a pena correr atrás. Pode falar, doutor Fábio. Uma sugestão para ela é procurar as clínicas e escolas. Então, toda faculdade tem departamentos específicos. Eu, por exemplo, sou responsável pela ortopedia e trauma, disciplina de ortopedia e trauma. Então, existem clínicas, escola de universidades que fazem tratamentos específicos como esse. Então, talvez na sua cidade tenha alguma clínica que possa fazer isso. Doutor Fábio, eu quero saber o seguinte, a gente falou, você abriu aqui um leque de muitas opções e muita gente aqui está feliz, inclusive está animado com possibilidades de auxílio no tratamento, durante o tratamento do câncer. Mas existem, com certeza, alguns cuidados necessários para todo o procedimento do fisioterapeuta oncológico e de pessoas que, de repente, queiram dar uma de fisioterapeuta também. Deixa que eu dou essa ajudinha aqui. Tem risco, né? Tem que tomar cuidado.
Tem que tomar cuidado sim, Teru. É muito sério o que pode acontecer quando mal manipulado, quando utilizada a técnica errada, tá? Nós até estávamos conversando um pouquinho antes, né, sobre alguns casos. Então, você pode ter um paciente que tem uma disfunção local, o metabolismo já super acelerado por conta dessa lesão, e você usar manipulações que acelerem ainda mais, com massagens extremamente vigorosas, isso não é indicado nesse momento. Então, a minha sugestão é que pacientes que tenham esse tipo de lesão, que procurem o serviço especializado, e aí não é só o fisioterapeuta. O fisioterapeuta geral, ele tem uma percepção geral, mas a gente precisa de um profissional que esteja inserido nesse assunto para que ele te dê as melhores recomendações e que você evite fazer alguma coisa que possa te prejudicar. Então, não é qualquer fisioterapeuta e não se pode fazer tudo, há limitações. Muito bem, olha, vale a pena você procurar um especialista, vale a pena você ler sobre o assunto, rever esse programa aqui. Eu quero agradecer ao Dr. Fábio Boldrini, que é fisioterapeuta, professor, doutor e que está sempre ajudando aqui no Vida e Saúde, abre uma brecha para participar com a gente. Se você aí de casa gostou da conversa, quer saber mais do que ele tem feito para fisioterapia em geral, acessa lá no Instagram, @BoldriniOficial, @BoldriniOficial, segue lá e aproveite os conteúdos que ele disponibiliza por lá também. Obrigada, Dr. Fábio. Obrigado, Teru. Fique com Deus. Muito bem, olha, a gente vai fazer um intervalo curtinho agora, na volta tem Acerte o Passo por aqui. Tânia já está no aquecimento, já está de tênis, já está ali fazendo uma dancinha assim bem devagar, porque ela quer fazer você movimentar o seu corpo. E eu quero também, vou estar junto aqui por aqui. E ainda hoje, gente, tem receita de pizza de repolho e cenoura. O nome é diferente, mas eu acho que você vai gostar, o cheiro está maravilhoso por aqui. Daqui a pouquinho eu te ensino.